A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é mais um capítulo da nossa série do Exílio a Cristo. Nós vamos tratar hoje do período do cativeiro. Nós já passamos pelos últimos reis de Israel, no caso, os últimos reis de Judá. Tratamos um pouquinho do Reino do Norte. Tem toda a playlist aí, tá? São tantos capítulos, eu acredito que nós estamos no capítulo 7, o último foi sobre o samaritanismo, vídeo de domingo. Hoje nós vamos tratar sobre o cativeiro babilônico e nós vamos falar de uma forma geográfica, uma forma histórica, política. Vou comentar quais os livros que são usados da Bíblia, tá? Eu não vou entrar em detalhes como a história do exílio, pré-exílio, exílio, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, toda essa questão da volta do exílio é muito longa. Eu vou simplesmente tratar de forma histórica, tá? Futuramente no canal, óbvio, com esse contexto de divisão das tribos, de cisão do reino, essa questão de pós-exílio, exílio, vão abrir precedente para a gente comentar sobre os livros proféticos desse período, tá? Então, para a gente não se estender, vamos lá, o período do exílio aconteceu entre 586, com a queda do reino de Judá, e foi até 538, tá? Durou 70 anos, porém, teve etapas, e é isso que a gente vai tratar aqui. Os principais nomes desse período do cativeiro são Nabucodonosor, óbvio, o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, e outro nome que não aparece nas escrituras é Nabopolassar, que é o pai do Nabucodonosor II. E por que eu estou fazendo esse comentário dele? Porque parte do reino como um todo, das 12 tribos de Israel, o reino do norte foi dominado pelos assírios, e o Nabopolassar dominou os assírios, e o rei Nabucodonosor II continuou a trajetória de conquista, invadindo o reino de Judá. E os nomes dos profetas, quem profetizou nessa época? Jeremias e Ezequiel, no contexto do exílio, certo? Então, informações mais profundas, principalmente no contexto de Jeremias, que foi quem mais profetizou para o povo ali na prática, além de Ezequiel, mas em Jerusalém, reino de Judá, foi Jeremias. Então, querem aprofundar, querem saber mais do contexto profético pré-cativeiro, cativeiro, além do livro profético também de Daniel, tá? Então, pré-exílio e exílio de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias, as lamentações de Jeremias também, e no contexto do exílio, já exilado, foi Daniel, certo? E algumas profecias também sobre o exílio e também sobre Ciro, estão lá em Isaías 44, 28 e no capítulo 45, verso 1, tá? Do profeta Isaías, profecias essas dadas ao rei Ezequias. Tem vídeo no canal do reinado do profeta Ezequias, como eu falei, durou 70 anos o exílio. Essa etapa do processo de cativeiro, a gente vai até 537, tá? Apesar de ter acabado definitivamente em 516, durante 70 anos, quando o templo, as muralhas de Jerusalém e todo o contexto de reconstrução social, política, geográfica, enfim, territorial foi todo construído, terminando lá em Neemias e Esdras. Essa parte aqui, nós vamos falar dos 70 anos de cativeiro até 538, tá? As passagens que tratam dos 70 anos do exílio estão em Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12, Jeremias, capítulo 29, verso 10, e Daniel, capítulo 9, versos 1 e 2, certo? O contexto de cativeiro, ele é do Reino do Sul. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque tem muita informação a respeito disso no canal, na série anterior, da divisão das tribos, a divisão do reino. A gente já vai direto para 2 Reis, capítulo 24 e 25, Jeremias, capítulo 52, com a ascensão do rei Nabucodonosor. Começa ali o fim do cerco, tá? Durou-se alguns anos com o rei. Os últimos reis também foram tratados nos capítulos anteriores, novamente, para a gente não se estender. Já vou entrar aqui direto, vamos avançando um pouquinho. E a cidade foi destruída, foi conquistada. O templo de Salomão, o primeiro templo, foi destruído em 586, selando ali de vez tanto a destruição das muralhas quanto a destruição do templo através do seu general Nebuzaradã.
grande parte da população, incluindo a realeza, os sacerdotes, artesãos e profetas como Ezequiel e Daniel, foram deportados à Babilônia, e o objetivo era desmantelar. Diferente da Síria, que mantinha cidadãos conhecedores da terra e mesclava a população, a Babilônia não. A Babilônia deixou alguns e deportou outros, Falei exportou como se fosse propriedade, mas de uma certa forma a população se tornou propriedade do rei, né? Então exportou. O objetivo era desmantelar, como eu falei, evitar futuras rebeliões. Durante esse cativeiro, os judeus experimentaram, no caso, os judeus aqui, por causa da tribo de Judá, certo? Que fique claro, eu vou explicar isso em vídeos futuros. Judeus da tribo de Judá e Benjamim, tá? Pessoas da terra de Judá, e toda essa humilhação serviu também como um momento de arrependimento profundo, reavivamento espiritual. Profetas como Ezequiel e Daniel atuaram dentro da Babilônia, exortando e ajudando o povo, e Jeremias tinha muito contato com esses cativos, mas ficou, por opção dele, em Jerusalém. Futuramente ele foi até exilado no Egito, ele foi expulso, né, de Jerusalém, levaram ele para o Egito, certo? Como eu falei, passagens de Jeremias 25:11, toda essa terra se tornará em ruínas e desolação, tá? Capítulo 25 de Jeremias 11:12, ele era chamado de profeta chorão, e passagens como essa mostram isso, presta atenção. Toda esta terra se tornará em ruínas e em desolação, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quando se cumprirem estes 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, assim diz o Senhor, e farei desolação perpétua. Tem outras passagens também falando dos 70 anos, em Jeremias capítulo 29, verso 10, como eu falei. E avançando um pouquinho no tempo, tá? Eu não vou entrar em detalhes como foi o cativeiro, você tem fatos, por exemplo, para entender com clareza, você tem a oração de Daniel, que foi impedida pelo príncipe da Pérsia, já mais avançado no livro de Daniel. Você tem a passagem da fornalha, que o Sadraque, Mesaque e Abednego deveriam adorar a imagem do Nabucodonosor. Você tem a passagem de Daniel na cova dos leões, já no domínio persa. Você tem passagens do jejum que ele e os amigos dele, Daniel e os amigos dele, fizeram para provar que Deus era com eles. Então, assim, você tem muitas passagens, as interpretações dos sonhos, né? Eu vou fazer até o comentário da mão misteriosa, já no governo do Belsazar, né, que era o filho do Nabonido. Então isso já era o aviso, ó, em 539 Ciro o Grande domina. Então aqui a gente está num período muito importante da história, que já é saindo do governo de Nabucodonosor. Foi o que eu falei, para não nos estendermos muito, nós fazemos análise aqui no canal sobre os livros proféticos, os livros históricos, e aqui o intuito é ligar o exílio babilônico, pré-exílio, exílio do norte, né, também a Síria, e chegar geograficamente, politicamente, historicamente até Jesus. Tá explicando alguns fatos que o Novo Testamento, infelizmente, ele trata muito de doutrina, os milagres do ministério de Jesus, os milagres em si, acaba não tendo muito contexto. Você tem ali uma geografia muito básica com relação às cartas de Paulo, principalmente na Grécia, a carta de Paulo aos Romanos, mas você não tem esse contexto histórico, mas ele explica muito do Novo Testamento, tá? A narrativa bíblica narra a queda da Babilônia a partir do capítulo 5 de Daniel, como eu falei. Tem profecias de Isaías a respeito de Ciro. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque, como eu falei, vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou falar aqui especificamente do cativeiro babilônico, domínio das terras de Judá pela Babilônia. No capítulo 5, para a gente não se perder, no capítulo 5 de Daniel, durante um grande banquete, Belsazar, filho de Nabonido, né, rei da Babilônia, Nabucodonosor já tinha morrido. Ele profanou tudo que era sagrado do templo de Jerusalém, os vasos, os copos, a menorá, e usou para beber vinho, louvar deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E naquele momento uma mão misteriosa, como eu falei, é uma passagem muito clássica, muito conhecida do capítulo 5 de Daniel. Mene, mene, tekel parsim, que significa foste pesado. O que significa essa passagem? Está lá em Daniel capítulo 5, versos 26 ao 28. Significa mene, ou seja, Deus contou o teu reino. Falou duas vezes, deixando claro e evidente que ele deu por fim. Então já está avisando, o seu reino acabou.
Deus já contou os seus dias, tá? Ou seja, Deus no caso começou a dar fim ao cativeiro a partir dali. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta, assim o teu reino foi dividido e dado aos medos e persas, tá? Curiosidadezinha simples, os medos da Média, eles ajudaram tanto o povo da Babilônia a conquistar os assírios, tanto quanto os persas. Então era um povo que esteve em conquistas importantes de dois povos. Teve no momento da conquista dos babilônios contra os assírios, lá no Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, esteve também apoiando os persas, certo? Naquela mesma noite a profecia se cumpriu, Belsazar foi morto e Dario, o general Medo, tomou o reino, tá? Ele era general e rei dos medos, tá? Não tem nada, só um aviso, como eu falei, além de não ser teólogo, eu tento seguir ao máximo a Bíblia, porém a Bíblia não dá todo o contexto. O exemplo aí do que eu dei do Nabopolassar não é falado nas escrituras, então eu tive que acrescentar, porque Nabucodonosor já chegou com o carro andando, ele pegou a conquista do pai e conquistou a Babilônia, e encerra-se aqui o cativeiro, tá? O que eu fiz? A ideia do contexto é mostrar, no caso, explicar um pouco de Jeremias, um pouco de Ezequiel, um pouco de Daniel, porque quando no futuro eu for falar desses livros, que são extremamente complexos, eles são muito, muito tradicionais para os judeus ortodoxos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, são livros proféticos muito importantes, com um cunho histórico muito importante. Então isso aqui já vai moldar para no futuro eu conseguir falar a respeito desse contexto, que é muito rico, é muito profundo. Você vê, hoje já estamos no capítulo 7 da série, já tem quase 1 hora de conteúdo para poder falar desse contexto pré-exílio e exílio, e que liga diretamente ao cristianismo, é o auge da queda do reino, tá? Vamos lá, fechou aqui cativeiro babilônico, tá? Os 70 anos, o início, né? No caso, metade, nós fomos de 586 a 537 com a queda do Império Babilônico. Próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho do retorno do povo de Israel. E antes de encerrar, vale aqui uma curiosidade, tá? Encerrou-se reino de Judá, exílio, cativeiro judaico, cativeiro judeu. Nós vamos falar um pouquinho, para encerrar, do retorno do povo do Reino do Norte. O que é que aconteceu com o Reino do Norte? Nós estamos falando de cativeiro babilônico, nós estamos falando de cativeiro, de volta do cativeiro através do povo persa. E o que aconteceu com o Reino do Norte? É simples, nada aconteceu. O povo do Reino do Norte, como eu falei, foi mesclado, o povo assírio mesclou esse povo, e não teve um exílio, né, propriamente dito, do povo assírio. Óbvio, teve muitos judeus, muita gente que ficou exilado, né, em Nínive, foi exilado no reino assírio. Tanto é que tem judeus, tem povo israelita no governo persa, lá no livro de Esther, você pode analisar isso. Então tinha povo judeu, povo hebreu lá, e simplesmente houve uma mescla, foi explicado aqui para vocês no canal, por isso que não houve uma volta organizada, diferente do que Esdras e Neemias, também com Zorobabel, isso vai ser tratado nos próximos vídeos, se reorganizaram para poder voltar para a terra. Isso não foi o mesmo que aconteceu com o povo de Samaria, e essas deportações, essa união, não houve isso, tá? Foi uma mescla, o povo continuou, muitos continuaram lá, tá? O Império Assírio, que foi um dos mais poderosos da antiguidade, fazia uma mescla. Apesar das conquistas militares, eles mesclavam, e a forma deles ruírem, deles desestruturarem o povo, era mesclando, exportando pessoas de lá para cá, deportando, tá? E esse reino começou a declinar a partir do século VII, como eu falei, em 612 a.C., caiu a capital Nínive por uma coalizão de medos e babilônios, liderados liderados pelos medos e os babilônios, pelo rei Nabopolassar, pai de Nabucodonosor II. Após essa queda, não houve retorno em massa, como ocorreu com Judá, com a permissão de Ciro. Por que isso não aconteceu? Foi o que eu falei, assimilação e perda da identidade, houveram muitos casamentos mistos, acabaram se perdendo
muito pouca gente continuou seguindo ao Deus invisível de Israel. Muitas dessas pessoas foram dispersas, seja para o Reino do Sul, seja para o exílio assírio. Muitos se casaram, como eu falei, com não israelitas, com povos pagãos, mulheres pagãs ao redor. E eles são frequentemente, apesar de não ser bem isso, mas perdeu-se ao longo do caminho a tradição, faltou uma liderança centralizada, o que sobrou da população miscigenou, misturou, ocorreram reassentamentos, mas não da forma organizada, como eu falei, na região do norte ali de Samaria. Teve promessas futuras, né? Muitos estudiosos, a gente pode crer, a partir do que Jesus fez, olhando a sociedade israelita hoje, né? O Israel de hoje, pós-Segunda Guerra Mundial, que de fato, Cristo, ele de fato reunificou, porque ele é de Judá, Reino do Sul, judeu na linhagem de Davi, através principalmente da mãe, do pai, né? E aí ele pega e nasce em Galileia. Então, claramente foi uma reunificação. Essas promessas de uma restauração a partir das escrituras hebraicas, tem profecias lá dizendo que vai haver uma reunificação, mas em resumo, após a queda do Império Assírio, o Reino do Norte não experimentou um retorno organizado em grande escala, e futuramente voltaremos a falar dos samaritanos, por isso que eles aparecem aqui no canal com frequência, tá bom? O vídeo já ficou longo, eu ia falar apenas do cativeiro babilônico, mas a gente fala se o reino de Israel tem 12 tribos, a gente não pode falar só de Judá e só de Benjamim. Eu tenho que tratar também do reino do norte, as outras tribos, Dan, Gad, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, né? A gente tem que falar de todo mundo, né? E para ficar mais claro, e é por isso também que eu não entrei nos livros proféticos de Daniel, Ezequiel, Lamentações, Jeremias, porque aí o contexto vai se estender, as profecias, as interpretações, mas futuramente prometo a vocês que haverá vídeo a respeito das análises desses livros. Por hora analisei os profetas menores, mas Jeremias, Ezequiel e Daniel vão aparecer aqui também. Tá bom? Grande abraço, tudo de melhor para vocês sempre, obrigado por acompanhar o canal. Tô gostando do desenvolvimento da série, vocês estão gostando também, espero que continue assim. Deus abençoe e alcance vocês.